Olá, amado e querido irmão da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Icaraí. Estamos no nosso segundo dia dos 10 dias de clamor e 365 dias de oração, estudando o Espírito Santo e o tempo do fim. Ontem estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo e hoje nós vamos estudar sobre a promessa do Espírito Santo. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia agora em João 14:18. E lá diz assim: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Essa passagem é uma promessa feita por Jesus para os seus seguidores. Só que a referência aqui, ela não é a segunda vinda, mas a presença de Cristo por meio do Espírito Santo. E aí, vimos que essa promessa, ela tem um cumprimento, seu cumprimento em três tempos verbais: passado, presente e futuro. E pensando no passado, o cumprimento dessa promessa, ela teve o seu primeiro ato no dia do Pentecostes. E aí a gente pode relembrar essa história em Atos 2, 1 a 14. Deixa eu abrir aqui. Atos 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, com um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Foi exatamente 50 dias após a ressurreição de Jesus que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, dando início à missão da igreja. O Pentecoste ele teve um impacto transformador na vida dos seus seguidores. Antes do evento, os discípulos eles falavam com medo, eles estavam confusos, mas após receberem o Espírito Santo, eles ficaram destemidos. Eles passaram a falar publicamente confiantes. E mesmo diante das multidões e autoridades, nada os intimidava. Eles começaram a pregar o evangelho em várias línguas, línguas que eles não conheciam. E pessoas de diversas localidades, diversos países, diversas regiões entenderam a mensagem de Jesus. Além disso, esse povo, ele estava unido em fé, compartilhando seus bens, tendo comunhão, e isso fez uma diferença. Falamos no início que o cumprimento dessa promessa é em três tempos verbais: passado, presente e futuro. Já vimos sobre o passado e o presente. O apóstolo também Paulo, ele fala do cumprimento da promessa do Espírito Santo no tempo presente. E ele afirma que nós somos selados pelo Espírito Santo na ocasião do batismo. Quando somos batizados, e para isso eu te convido a ir em Efésios 1, versículo 13 e 14, e diz assim: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nela também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade e em louvor da sua glória. Refere-se aqui à crença de que, ao sermos batizados, recebemos um selo espiritual. E o texto aqui diz que o qual o penhor da nossa herança, ou seja, é uma garantia, um sinal, um adiantamento. Somos propriedades exclusivas de Deus. Em resumo, o selamento, do batismo significa que quando nós cremos em Cristo, nós somos batizados pelo Espírito Santo e recebemos uma espécie de selamento, de propriedade exclusiva de Deus. Ellen White,
em Atos dos Apóstolos, diz que a cada manhã, quando os arautos do Evangelho se ajoelham perante o Senhor, renovando-lhe seus votos de consagração, ele lhes concede a presença do seu Espírito Santo, com o seu poder vivificante e santificador. E ao saírem para os seus deveres diários, eles têm a certeza que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a ser cooperadores de Deus. Agora, o cumprimento da promessa no futuro, quem diz é o profeta Joel. E ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. E ele diz que Deus vai derramar o seu Espírito de forma abundante e universal, assim como fez com o povo no passado. Ellen White afirma que é certo que no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes sob a guia do Espírito Santo serão acompanhados por especiais manifestações do fator divino. Sobre a figura das chuvas temporã em Serôdia, os que caem nas terras orientais ao tempo da semeadura e da colheita, os profetas hebreus predisseram a dotação de graça espiritual em medida extraordinária à Igreja de Deus. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou seja, a chuva temporã, e glorioso foi o resultado. Até ao fim do tempo, a presença do Espírito deve ser concentrada à verdadeira igreja. E eu quero encerrar com o seguinte pensamento. Quando nós unimos o nosso coração, quando nós colocamos a nossa vida em harmonia com a obra de Deus, virá sobre nós o Espírito Santo, que desceu sobre os apóstolos no dia do Pentecostes. Então a gente consegue concluir que o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo foi feita por Jesus. Ela segue uma linha de tempo que indica uma ação que já aconteceu com os apóstolos no passado, uma ação que acontece agora conosco e uma ação que ainda vai acontecer. Agora, fica uma pergunta para eu e você refletir. A promessa do Espírito Santo está se cumprindo hoje em nossa vida? Somos no presente um exemplo prático de cumprimento dessa promessa? Reflita no dia de hoje sobre esses dois tópicos. Quero convidar você a fechar os seus olhos e falarmos com Deus. Grandioso Pai, quão bom, Senhor, meditarmos na Tua Palavra. Estamos, Senhor, no início de uma jornada de 10 dias de clamor. E te pedimos, Senhor, pelo batismo do Espírito Santo. Senhor Deus, diante das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, sabemos que ainda assim o Senhor nos usa. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos usar, assim como o Senhor usou os apóstolos no passado, que o Senhor venha também nos usar para que possamos cumprir a parte que nos corresponde e levar o Evangelho a todo mundo. Senhor Deus, rogamos que neste dia nós sejamos luz na vida de outras pessoas e que quem tiver contato conosco possam saber que nós tivemos um encontro contigo. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém.